Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num romance histórico que é pura paixão, vingança e uma busca por identidade. O nome dele? Me Chamam Artêmio Fúria. E a gente vai entender direitinho o que tem por trás desse nome. A autora, Florência Bonelli, nos joga lá no começo do século XIX, numa América do Sul que está pegando fogo. É uma trama cheia de drama, de amor, de muito conflito, e tudo isso gira em torno de uma figura assim super misteriosa, um cara bem atormentado. E olha só como a história já começa com essa pergunta que, nossa, bate fundo. Que bem há em viver sem ti? Isso foi escrito por um homem lá na Irlanda em 1820. Parece uma frase simples, né? Mas ela já carrega um peso enorme de dor, de um amor que se foi. É pra fisgar a gente logo de cara. Então, a grande questão é essa: quem é o cara que escreve isso? E mais importante, de que passado ele está tentando fugir? Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Ok, então, para começar, vamos dar uma olhada no presente da história. Nesse homem misterioso que é conhecido como Fúria. Imagina a cena. Irlanda, ano de 1820. O nosso protagonista está lá vivendo na maior nobreza, como neto de um conde. Só que a aparência dele não combina nada com essa vida de luxo. Ele tem um rosto cheio de cicatrizes, falta um olho e tem um nome, Artêmio, que fica ecoando na cabeça dele. Um fantasma de um passado que ele fez de tudo para enterrar. Pois é, mas não dá para fugir para sempre, né? O passado literalmente bate na porta dele. Chegam duas cartas que viram o mundo dele de cabeça para baixo. A primeira é tipo uma convocação para a guerra, sabe? O diretor supremo, Juan Martín de Pueyrredón, chamando ele de volta para Buenos Aires para lutar pela independência. E a segunda carta avisa que o navio novo dele está prontinho para zarpar. Ou seja, o destino está chamando e agora não tem mais escapatória. Para a gente entender de verdade quem é esse homem, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar lá na origem de toda essa dor, de toda essa sede de vingança. Olha só essa linha do tempo. Ela resume bem a vida dele, que foi literalmente moldada pela história. Tudo começa em 1790 com uma tragédia pessoal terrível. Aí pulamos 20 anos, em 1810 ele não só reaparece, como vira uma peça-chave na Revolução de Maio, um momento super importante para a independência da Argentina. E agora, em 1820, aquela vidinha de paz que ele tentou montar na Europa está prestes a desmoronar. E aqui está o ponto central de tudo. O nome verdadeiro dele é Sebastian de Lacy. E ele, com apenas 10 anos de idade, viu uma coisa que ninguém deveria ver. Os pais dele foram assassinados, na frente dele, e a irmã, Edwina, foi sequestrada. É um trauma que moldou ele pro resto da vida. E para piorar, tem o lema da família, gravado no anel do pai. Lembre-se de quem você é. Isso vira quase uma obsessão para ele. É como uma voz que não para de repetir na cabeça dele, lembrando de onde ele veio, o que ele perdeu e, claro, alimentando aquela sede de vingança. Toda essa dor acaba transformando ele. Agora a gente vai ver como aquela criança traumatizada se tornou um líder implacável. Aqui a gente vê as duas caras da mesma moeda, sabe? De um lado tem o Sebastian de Lacy, o herdeiro, a vítima. Do outro, Artêmio Fúria, o líder gaúcho, a lenda, uma força da natureza mesmo. São duas metades de uma mesma pessoa que vivem em guerra uma com a outra. Depois daquele massacre todo, o pequeno Sebastian some. Mas ele não morre. Ele é salvo por um padre, o padre Ciriaco, e acaba sendo criado no meio do povo indígena Ranquel. E é ali, naquela vida dura, no meio da natureza selvagem, que Sebastian de Lacy morre e Artêmio Fúria nasce. Ele é literalmente forjado pela vida nos Pampas. E ele não vira só um gaúcho qualquer, não. Ele se torna uma verdadeira lenda. O nome Fúria passa a ser sussurrado com respeito, mas também com muito medo. A influência dele é tão absurda que o pessoal dizia que ele podia levantar o campo inteiro para uma revolta com um estalar de dedos. Ele foi um herói, uma peça fundamental no xadrez político da época. Só que agora, com a volta de Artêmio para a terra dele, um novo tipo de conflito aparece. E dessa vez não é no campo de batalha, é no coração. E essa colisão de mundos é inevitável. Pensa bem, de um lado você tem o mundo bruto, da vingança, da revolução que é a cara do Artêmio. Do outro, o mundo todo refinado, da alta sociedade, que é onde ele vai encontrar o amor. São dois universos que vão bater de frente e vai ser explosivo.
E bem no meio desse furacão, quem aparece? Rafaela Palafox, uma jovem da elite super delicada, conhecida como Rafaela das Flores porque ela manja tudo de perfumes. Só que ela fica completamente hipnotizada por essa figura imponente e selvagem, que é o Artêmio. E os dois, eles mergulham numa paixão tórrida, uma coisa avassaladora que quebra todas as regras da sociedade da época. Bom, e para a gente ir fechando, vamos amarrar os grandes temas que fazem esse livro ser uma leitura tão, mas tão intensa. No final das contas, Me Chamam Artêmio Fúria é isso. Um romance histórico na sua forma mais grandiosa, mais épica. É uma história de superlativos, sabe? Onde o sofrimento é gigantesco, quase insuportável, mas o amor que aparece é ainda maior. É apresentado como uma força da natureza capaz de peitar o destino. E tem uma frase de uma resenha que resume tudo perfeitamente. É quase um aviso para quem vai ler. Não é para os corações frágeis. E é a pura verdade. O livro é uma montanha russa de emoções. É drama, é dor, é paixão, mexe muito com a gente. E no fim a gente fica com aquela pergunta no ar. Um homem que é duas pessoas, Sebastian e Artêmio, que vive dividido entre dois mundos, a nobreza e o pampa, que está preso entre o amor e a vingança. Será que um dia ele consegue encontrar paz? Ou será que a própria fúria que dá nome a ele vai ser o que vai destruí-lo? É uma pergunta que fica martelando na cabeça, mesmo depois que se fecha o livro.